A Era Mesozoica, frequentemente chamada de Era dos Dinossauros, estendeu-se de 252 a 66 milhões de anos atrás. Este período fascinante da história da Terra é conhecido por suas transformações geológicas e biológicas significativas. Foi uma época de mudanças dramáticas, com continentes se movendo, climas mudando e a vida evoluindo para novas formas incríveis. A diversidade de vida que surgiu durante este tempo é verdadeiramente impressionante. O Mesozoico é dividido em 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. Cada um desses períodos trouxe suas próprias mudanças e desenvolvimentos únicos. Cada período teve suas próprias características únicas, desde a ascensão dos dinossauros até sua eventual extinção. Os dinossauros dominaram a Terra durante grande parte do Mesozoico. O Mesozoico começou após a maior extinção em massa da história da Terra, o evento Permiano-Triássico. Este evento devastador abriu caminho para novas formas de vida florescerem. Os continentes estavam unidos em um supercontinente chamado Pangeia, que lentamente se separou ao longo de milhões de anos. Este processo de separação moldou a geografia do nosso planeta como a conhecemos hoje. O clima era muito mais quente do que hoje, sem calotas polares. As florestas tropicais e os vastos desertos eram comuns. A Era Mesozoica continua a cativar nossa imaginação até hoje. Paleontólogos e entusiastas de dinossauros em todo o mundo ainda estudam e se maravilham com as descobertas deste período incrível. O período Triássico, de 252 a 201 milhões de anos atrás, marcou a ascensão dos dinossauros. Após a extinção Permiano-Triássica, novas espécies evoluíram para preencher nichos vazios. No início do Triássico, todos os continentes estavam unidos na Pangeia, cercados pelo vasto oceano Pantalassa. O clima era quente e seco, com vastos desertos, tipo um sertão nordestino gigante. Em direção ao final do Triássico, a Pangeia começou a se separar e os primeiros dinossauros pequenos e bípedes apareceram. Outros répteis, como arcossauros e terapsídeos, eram mais comuns inicialmente. No final do Triássico, os dinossauros estavam a caminho de se tornarem os animais dominantes na Terra. O período Jurássico, de 201 a 145 milhões de anos atrás, é frequentemente considerado a Era de Ouro dos dinossauros. Durante este período, a Terra era um lugar muito diferente do que conhecemos hoje. Os dinossauros se diversificaram em uma ampla variedade de formas, desde saurópodes enormes, que eram os maiores animais terrestres de todos os tempos, até predadores temíveis como o alossauro, que caçavam em bandos. O clima era quente e úmido, com florestas exuberantes cobrindo grande parte da Terra, quase como a Amazônia moderna. Essas florestas forneciam um habitat rico e diversificado para uma infinidade de espécies. A separação da Pangeia continuou, formando novos oceanos e mares, criando diversos habitats. Este processo geológico teve um impacto profundo na evolução e distribuição dos dinossauros. O Jurássico é conhecido por saurópodes gigantes como Brachiosauro e Diplodoco, que vagavam em grandes rebanhos, e predadores como o alossauro, que eram os principais caçadores da época. Os dinossauros dominavam a Terra, enquanto os pterossauros voavam pelos céus e os répteis marinhos prosperavam nos oceanos. Cada grupo de animais ocupava um nicho específico no ecossistema. O Jurássico foi um momento crucial na evolução da vida na Terra, marcando um período de grande inovação biológica e adaptação. Ele preparou o cenário para a notável diversidade do período Cretáceo, onde novas espécies continuariam a evoluir e dominar o planeta. O período Cretáceo, de 145 a 66 milhões de anos atrás, foi o último e mais longo período da Era Mesozoica. Este período foi marcado por mudanças significativas na Terra, tanto na geografia quanto na vida que nela habitava. Ele viu o surgimento de plantas com flores,
que revolucionaram os ecossistemas, e dinossauros icônicos, como o Tiranossauro Rex e o Triceratops, que dominaram a paisagem. Os continentes continuaram a se mover em direção às suas posições atuais, com o Oceano Atlântico se alargando e moldando a geografia que conhecemos hoje. Os níveis do mar eram mais altos do que nunca, e vastos mares interiores cobriam grande parte dos continentes, criando novos habitats para a vida marinha e terrestre. O clima permaneceu quente, mas tornou-se mais variado, com estações distintas em algumas regiões, o que influenciou a evolução das espécies. As plantas com flores se diversificaram e se espalharam rapidamente, tornando-se o tipo dominante de vida vegetal e transformando a paisagem. Isso teve um profundo impacto na evolução dos animais, incluindo insetos, pássaros e mamíferos, que se adaptaram às novas fontes de alimento e habitats. O Cretáceo foi uma época de extraordinária diversidade de dinossauros, com herbívoros gigantes e predadores temíveis, cada um adaptado ao seu nicho ecológico. Terminou abruptamente com um evento catastrófico, possivelmente um impacto de meteoro, que exterminou os dinossauros e muitas outras formas de vida, mudando para sempre o curso da história da Terra. A vida sob as ondas durante a Era Mesozoica foi tão dinâmica e diversificada quanto a vida em terra. Os oceanos fervilhavam de répteis marinhos, peixes e invertebrados. Répteis marinhos notáveis incluíam ictiossauros, plesiosauros e mosassauros. Os ictiossauros se assemelhavam aos golfinhos modernos e eram predadores ágeis. Plesiosauros, com pescoços longos e cabeças pequenas, caçavam peixes e outros pequenos animais marinhos. Os mosassauros, dominantes no Cretáceo Superior, cresciam até 15 metros e tinham mandíbulas poderosas. Os oceanos mesozoicos sustentavam uma rica variedade de peixes, tubarões primitivos, raias e numerosos invertebrados. O evento de extinção Cretáceo-Paleógeno, ou evento KPG, marca um ponto de virada significativo na história da Terra. 66 milhões de anos atrás, um impacto maciço de asteroide perto da península de Yucatán desencadeou eventos catastróficos. O impacto causou incêndios florestais, tsunamis e um efeito de inverno nuclear, levando à extinção de cerca de 75% de todas as espécies, incluindo dinossauros não aviários. Este evento abriu caminho para a ascensão dos mamíferos e o eventual domínio dos humanos. O legado da Era Mesozoica é profundo e de longo alcance. As inovações evolutivas e a biodiversidade desta era lançaram as bases para o mundo moderno. A ascensão e queda dos dinossauros, o surgimento de plantas com flores e os ecossistemas marinhos dinâmicos moldaram a paisagem biológica da Terra. Estudar esta era ajuda os cientistas a entender os padrões de longo prazo da vida na Terra e os fatores que impulsionam a biodiversidade. O legado da Era Mesozoica é um testemunho da resiliência e adaptabilidade da própria vida.